Deus tem nos ensinado que disciplina espiritual não é apenas orar, não é apenas ler a Bíblia, meditar na palavra, jejuar, mas o cristão, ele tem que ter como disciplina ato de generosidade. Você tem que aprender a abençoar alguém, você tem que aprender muitas vezes a compartilhar com o que você tem, com a outra pessoa, porque esse foi o maior ato que Jesus deu a nós, através do seu filho, que Deus deu a nós através do seu Filho, enviando Jesus para morrer naquela cruz. O que nós vamos fazer hoje aqui é sentar à mesa do Pai, e no ato memorial fazer isso. Então, durante o culto, querido, ou durante a semana, se você for tocado pelo Senhor a abençoar alguém, faça. E olha, eu dou toda a liberdade nos cultos de domingo, se você quiser trazer, pode trazer, não há problema nenhum nisso. Então, nós esperamos que com esses alimentos, com roupas, com sapatos, com aquilo que nós temos, nós possamos abençoar a vida do próximo. Esses dólares aí, eu já estava na carteira, acho que há uns 4 anos. Eu lembro que quando esse $1 que eu ganhei foi o primeiro, eu lembro que eu fazia Uber ainda, e eu peguei um passageiro, acho que ele era mexicano, não lembro o que ele era, é espanhol, ele e a esposa. E aí eu deixei ele no local, ele, quero darle $1, não é muito, mas te gusta dar. E eu peguei esse $1 e guardei e falei assim, Senhor, eu vou guardar. E isso para mim é um sinal profético de que um dia, ou eu ou alguém vai para as nações, ou eu vou voltar para Israel mais uma vez, alguma coisa vai acontecer, guardei esse $1, depois ganhamos mais $20, e hoje de manhã eu levantei e falei, amor, Deus colocou no meu coração em dar esses $21. Quem que você acha que é? Aí ela falou, e nós, o mesmo nome na hora. Então beleza, eu falei, se a Bruna for de manhã, vou dar para ela. Então, querido, sinta-se, não se apega, eu estou com $21, tudo bem, né? Se trocar hoje é uns 105 conto. Já é uma benção. Desapega. Eu falei, não, deixa eu dar esses $. Oi? Então tome isso como um sinal profético sobre a sua vida. Amém? Desapegue. É simples. Temos tanto apego às coisas. Amém? O ato de dar é tão precioso. E isso é comprovado psicologicamente, que toda pessoa que ela dá, ela faz um ato de generosidade, caridade, é liberado o hormônio, que muitos dizem que é o hormônio da felicidade, eu não vou lembrar o nome. Alguma coisa, tem esse, mas tem um outro, eu não lembro o nome, dox alguma coisa. Esse falam que é o hormônio da felicidade. Então, por quê? O ato de dar ali, ver a carinha da Bruna, ver a irmã pegar o sapato com toda alegria. E, queridos, isso é o mais importante. Então, aprenda a dar, mas também aprenda a receber. Diga aí para o seu irmão, aprenda a dar, mas também aprenda a receber. Amém? Glória a Deus, que bom. Então, à noite tem mais, se você quiser vir à noite no culto, trazer algo que Deus colocou no seu coração, faça isso, amém? Queridos, há alguém aqui que nos visita na comunidade pela primeira vez, que está aqui na igreja? Não? O irmão ali. Que Deus te abençoe, querido, prospere a sua vida, seja bem-vindo à casa do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, amém? O pessoal vai dar um papelzinho para você preencher, se não houver problemas. Vamos aplaudir a Deus pela vida do irmão. Aleluia! Glória a Deus. E a gente tem uns convidados especiais. Eu não vou falar que eles são visita. Poderia, porque o cara vem a cada 5 anos aqui, né? Eu falei, está que nem Copa do Mundo, né? Vem a cada 4 anos. Hoje eu estava até afim, falei, vamos fazer um culto de adoração até meio-dia, e sugo o Márcio e ele de uma vez. Mas eu quero agradecer, temos um convidado, o Lucas, a sua esposa Sheila, o Marcião, né? Que já fez parte da casa, mas faz parte ainda, ele e a sua esposa. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Obrigado por servir a Deus conosco neste tempo. Isso é reino, né? A gente não se importa de onde vocês estão, não de onde vocês são. Importante que nós sabemos que vocês servem ao Senhor e têm um coração a servir. Mas brigadão, tá? Mas fica aí que a gente vai usar mais vocês. Na bênção? Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E aproveitar esse dia que é o dia da Santa Ceia, o dia de nós assentarmos à mesa do Pai e compartilharmos. Que interessante, né? Culto de primícia, compartilhar o nosso alimento, compartilhar o nosso pão e às vezes até o que nós temos. Quando nós falamos, foi falado muito aqui sobre generosidade e muitas coisas sobre generosidade e muitas coisas é na questão do compartilhar.
Quando falamos de generosidade e compartilhar, não é apenas compartilhar um alimento, mas eu posso compartilhar recursos, posso compartilhar alimentos, posso compartilhar roupa, posso compartilhar o meu tempo. A Nani, usada aqui como profeta domingo, e ela falou de 3 elementos, de compartilhar o pão, que é o alimento, o compartilhar o nosso tempo, servindo a Deus e servindo ao próximo. Toda quarta-feira aqui, queridos, nós temos o nosso café solidário, das 7 da manhã até as 8h30. Se você pode vir aqui e servir, dá ali meia horinha, 1 hora, ou todo o seu tempo, você pode servir ao Senhor nisso. Amém? Nós temos o Ministério Social, que você pode fazer parte. Está aí logo o planejamento para a gente poder servir sopão. Nós vamos também servir sopa aqui. Nós queremos fazer muitas coisas. Então você pode servir seu tempo, servir ao Senhor na obra, no seu chamado, naquilo que Deus te chamou para você fazer. Então podemos compartilhar disso. E quando eu olho para a ceia, eu vejo exatamente isso. Que Deus compartilhou com a humanidade num propósito de resgate do relacionamento, de resgate do relacionamento dele com o homem, a sua criatura. Ele dá a Jesus, seu filho, a qual ele compartilha do seu corpo e do seu sangue, para que eu e você hoje encontrássemos a salvação em Cristo Jesus. E eu quero colocar aqui, o tema da mensagem é um olhar para o ato da ceia. Nós temos que olhar para esse momento de Santa Ceia de uma forma, não apenas como uma religiosidade, onde eu vou todo domingo, o primeiro domingo, sento, tomo um pouquinho do suco, como um pedacinho de um pão, compartilho esse momento. Mas a Santa Ceia, eu preciso, e eu olho, pelo menos isso para a minha vida, como um olhar profético. Quando eu olho para a Santa Ceia, eu não estou vendo apenas um sentar e comer do pão e tomar do suco, mas eu vejo isso como um sinal profético sobre a minha vida e trago isso. Esses dias eu compartilhava com o irmão, talvez ele não vai poder estar na ceia, e ele te batia um papo. Eu falei, querido, como é importante nós estarmos na ceia. E isso foi se perdendo durante os anos. Eu lembro que antigamente os cultos de ceia eram os cultos mais lotados. É como se todo mundo entendesse esse princípio dessa aliança que Jesus estabelece através do seu sangue, da entrega do seu corpo conosco. E estar no ato de Santa Ceia é como algo primordial para iniciarmos aquele mês. Os cultos de Santa Ceia, eu não sei aqui os mais antigos se lembram disso, eram os cultos assim que eram um mover muito sobrenatural. E hoje nós percebemos que até por conta de tudo que tem acontecido, a gente percebe que o culto de ceia, ele perdeu a sua real importância de olharmos para esse ato e vemos isso como um ato memorial como ele é. Fazemos muitas outras coisas, colocamos tantas outras coisas como prioridade, mas não mais priorizamos em estar em comunhão com o nosso irmão, em estar em comunhão com o corpo, assentar à mesa e reavaliar esta aliança com o Senhor. E eu quero hoje ministrar sobre isso, um olhar diferente no ato da ceia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11, do verso 23 ao 28. Este é um capítulo que nós, todo domingo, primeiro domingo de ceia, nós abrimos e lemos. E talvez não lemos ele da forma como tem que ser lida e interpretada. Mas a partir do verso 23 diz assim: recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Amém? É importante nós compreendermos o significado desse momento que nós vamos ter daqui a pouco. Deste culto, que ele, como eu falei, eu vejo como um culto profético. Eu vejo algo profético sentar da mesa.
Não é apenas o comer, não é apenas um ritual, uma liturgia que o cristianismo foi criando durante todos os séculos. Poderíamos fazer a ceia todo domingo, poderíamos fazer uma santa ceia todos os dias. E se nós pegarmos muitos detalhes desta passagem, nós vamos poder observar que há muitos benefícios para o nosso crescimento espiritual quando nós falamos do ato da ceia. Benefícios que a gente não pode apenas olhar e falar, meu Deus, hoje eu vou sentar, hoje eu vou compartilhar o pão, hoje eu vou ser remido dos meus pecados, hoje eu vou reafirmar a minha aliança com o Senhor e com a igreja. Não. A Santa Ceia é algo muito maior que isso. A Santa Ceia, querido, ela significa um memorial. É uma ordenança do próprio Jesus para nós, seus discípulos, seus seguidores. Porque isso lembra o sacrifício de Cristo naquela cruz. Lembra a remissão dos nossos pecados, mas também nos dá esperança, como nós cantamos aqui para o futuro. Vem Jesus, Maranata. É o que nós cantamos. Então, olhar para a Santa Ceia, observar a Santa Ceia como um memorial, é um mandamento para todos nós. Assim como é o mandamento de nós os batizarmos, assim como é o mandamento de nós irmos e pregarmos o Evangelho, que também através da ceia, nas suas entrelinhas, ele está dizendo de nós irmos e pregarmos este Evangelho. É um mandamento que nós nunca poderemos esquecer, porque nós estamos ali olhando para o corpo de Jesus e para o sangue de Cristo derramado naquela cruz do Calvário por nós. E quando o Paulo escreve este texto, a igreja de Coríntios, ele não estava propriamente na igreja de Coríntios, ele estava em Éfeso, quando ele escreve as cartas à igreja em Corinto, porque ele observa ali naquele momento algumas questões para tratar e exortar os irmãos em Corintos. E uma das coisas era quanto ao ato da ceia. Porque naquele momento ele percebeu que em vez de unir o corpo, entenda, o ato de Santa Ceia é um ato de comunhão com o corpo. Olhe para o seu irmão e diga assim, eu tenho uma aliança também com você. Então sentar à ceia não é apenas um ato individual, mas é um ato de unidade, é um ato de um corpo. E ele percebe isso na igreja de Corinto, porque ele vê que quando eles sentavam para se reunir e ter o ato da ceia, eram as famosas panelas. Vou sentar aqui com o meu grupo, já vou comer no pão. O que você trouxe? Eu trouxe uma salada de maionese. E você, o que você trouxe? Eu trouxe um pão sírio regado ao azeite. E você? Eu trouxe uma Pepsi gelada, uma Coca. Vamos sentar aqui, vamos compartilhar. E aí ia chegando ali outros, iam ali e havia uma dissensão, porque os que mais tinham condição financeira tinham coisas boas para comer e já iam comendo. E os que não tinham condições eram mais necessitados. Quando chegavam, os que tinham não compartilhavam com os que não tinham. Olha aí, ato de generosidade. Era uma igreja em Corinto cheia dos dons, era uma igreja fervorosa, era uma igreja alinhada, era uma igreja ali cheia de muito crente espiritual, cheia de muito crente, cheia de dons, milagres, curas, havia ali interpretação de línguas, havia aquele irmão que falava xarabateia, havia aquele irmão que subia na parede, havia o irmão que rodava, havia o irmão com uma presbítera que vinha para frente e dançava com a bandeira, havia os irmãos que dançavam. Era uma igreja repleta disso, mas lhe faltava fruto, que é exatamente a questão do nosso caráter, de quem nós somos. E isso também integra, quando fala do fruto do amor, engloba o quê? O nosso ato de generosidade e caridade. O ato de compartilhar. Peraí, tem pessoas mais necessitadas, não coma agora, vamos chamar aqueles que não têm o que comer, vem, sente-se conosco, coma aqui junto com a gente. Essa era a dificuldade que Paulo enxerga na igreja em Corinto. Então, queridos, a mente de cada um de nós precisa entender que participar da Santa Ceia tem que ter um olhar cuidadoso, olhar de uma forma espiritual e de uma forma profética. Diga para o seu irmão, olhe para a ceia de uma forma profética e espiritual da sua vida. Ela dá benefícios para nós que muitas vezes nós não enxergamos, porque eu só quero saber de comer o pão e de tomar o suco. E não é vinho, hein, meu irmão? Você que é dado um pouco ao vinho, é suco. Aleluia. E pararmos de olhar apenas como uma observância de ritual. Mas existe um cunho espiritual e é isso que eu quero compartilhar com você. Primeiro, quando você olhar para o ato de ceia, olhe para cima. No verso 24,
Jesus falou assim, e tendo dado graças, o partiu o pão. Essas palavras, meus irmãos, faz a gente olhar além da questão do pecado. Faz a gente olhar para o nosso Deus, para o nosso Pai, o Pai Celestial, o nosso Criador. Para o nosso Paizinho, não apenas um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, sim, mas o nosso Pai. O Pai que provê todas as coisas para as nossas vidas, o Pai que nos mostra o caminho, o Pai que um dia nos tirou de trás das malhadas e nos colocou em lugares como de reis e príncipes, um Pai que nos abraça, um Pai que nos recebe, um Pai que envia o seu Filho, esse advoga por nós, morre no nosso lugar, entrega o seu sangue, sacrifica-se como um cordeiro, santo, puro, imaculado, para te dar vida e vida em abundância. E ele fala, e dando graças, o partiu. Eu preciso começar a olhar para o alto. Quando eu entro na Santa Ceia, vou sentar à mesa. Eu não vou sentar a qualquer mesa, mas eu vou sentar à mesa do meu Pai, como um filho, que tenho direitos e heranças, não que foram impostas, mas dada por mim, através de um amor soberano. Isso é corpo. Quando nós partimos o pão, não é apenas dar graça, mas é dar graça por um Deus poderoso e provedor, mas é dar graça também porque eu tenho comunhão com meu irmão, eu estou alinhado com ele, ele é um comigo, somos uma unidade, temos uma só fé, um só Espírito, um só batismo, e caminhamos, meus amados, para o mesmo destino final, que é a vida eterna. Precisamos ter isso em nossa mente, porque todos aqui aspiram algo, eu pelo menos aspiro, eu aspiro chegar na eternidade e dizer, Senhor, valeu a pena todo sacrifício, valeu a pena todo choro, valeu a pena toda dor, valeu a pena todo caminhar sacrificial, valeu a pena. É olhar para o alto. Então quando você olhar para a Santa Ceia hoje, para o seu pão e para o seu suco, você não vai olhar apenas para um pão, você não vai olhar apenas para um suco, mas você vai olhar para algo espiritual na sua vida. Você está olhando para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo em uma só pessoa, nesse ato de sentar à mesa. Então dê graças ao nosso bom Pai por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Você pode dizer assim, Deus é bom? O tempo todo? Deus é? A bondade e misericórdia dele nos acompanharão em todos os dias da nossa vida. A bondade e misericórdia dele nos acompanharão. Estará conosco. Então sempre olhe para cima. Eu lembro quando Jesus cura aquela mulher iracunda, que andava praticamente prostrada diante de uma enfermidade maligna. E Jesus dá uma ordem para ela, se levante e venha até mim. E ele estende a mão para ela. E aquela mulher, ela se volta com a sua coluna. Imaginem como aquela mulher enxergava. Ela via o chão, ela via o menosprezo, a exclusão. Ela via como um ato de, eu vou ser assim para o resto da minha vida. Mas quando ela percebeu que ali estava Jesus e a curou, a sua vida foi restaurada por completo. Quando Jesus ele faz a obra em nós, ele faz uma obra por completo na nossa vida. E ainda que você olhe assim, mas poxa vida, pastor, eu ainda passo por tantas coisas, passo por lutas, estou passando por perdas, tive perdas terríveis neste tempo, talvez eu vou passar por isso ainda. Mas entenda, Jesus ainda está restaurando a sua vida. Ele é aquele que começou a obra e Ele é fiel para cumpri-la. Não é no seu tempo, mas é no tempo do Senhor. Então sempre olhe para cima. Sempre. Quando você pegar o seu pão e o seu suco, você vai olhar, meu Deus, eu estou vendo meu Pai, eu estou vendo o Filho, e o Espírito Santo está em mim, para celebrar esse ato memorial. O segundo ponto, quando você olhar para a ceia, olhe para trás. O final do verso 24 e 25, ele conduz a memória. Fazer isto em memória de mim. O termo grego para memória, anamnesis, é trazer de novo. Mnesis, trazer de novo a memória. Então, traz de novo a memória. A palavra em Eclesiastes, não vou lembrar o capítulo, mas está na sua Bíblia, se não me engano, fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
E ele fala: trazei em sua memória todas as vezes que comerdes deste pão e tomar deste cálice, faça isso em memória de mim. Ele está dizendo fazer isso uma vez? Está dizendo fazer todas as vezes. E é interessante quando nós olhamos para o povo hebreu, como eles têm esse ato de memória, como eles são gratos na questão de trazer os feitos históricos de Deus para a sua vida. Nós recentemente tivemos a Páscoa, e a Páscoa é um ato memorial. Toda vez, como uma lei perpétua, o povo judeu senta, ele relembra de quando Deus os tirou da escravidão do Egito e os levou para uma terra que emana leite e mel, cumprindo a promessa para seus pais de fé. Eles lembram das coisas amargas que passaram, eles lembram de tudo aquilo que eles passaram como escravos, mas eles não trazem a memória para se afundarem numa tristeza, mas eles trazem a memória para dizer: meu Deus, o nosso Deus nos livrou, Ele nos trouxe aqui. Esse é um ato memorial. Sendo assim, meu querido, a ceia do Senhor, ela tem que ser uma ocasião bem assim, propícia para isso. É um ato solene, é um ato profético. Através, você está lembrando do maior feito da história da humanidade. Quando eu sento para comer deste pão, tomar deste cálice, eu não estou lembrando apenas de um homem revolucionário, como muitos dizem. Eu não estou lembrando apenas de um homem que passou por esta terra. Não, é Jesus. Eu lembro dele, eu lembro das curas, eu lembro dos milagres, eu lembro da restauração, eu lembro do momento que ele entra até mesmo naquele templo, e ali ele sai chutando aqueles vendedores, dizendo: a casa do meu pai é a casa de oração. Eu lembro de um pai, de um Senhor Jesus, que entregou a sua própria vida por amor a mim, amor a você. É lembrar dos feitos históricos. Por isso ele diz: todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia é este ato que nós relembramos o que Jesus fez por nós. A Santa Ceia é este ato que nós trazemos à nossa memória. Meu Deus, não tem como nós não lembrarmos. Quando eu pego o pão e pego o cálice, lembro do que Jesus fez naquela cruz. Não tem como não lembrar das chicotadas que ele levou. Eu não sei se você traz à memória isso quando você está sentando à mesa na ceia. Quem traz à memória isso? Pode ser sincero. Você pega aquele pão, pega o suco e, meu Deus, eu quero trazer na memória, não as coisas que eu quero para me dar esperança, mas eu quero trazer na memória aquilo que um dia lá atrás me trouxe vida plena para o presente, e um dia está encaminhando para a minha vida, para um futuro pleno que eu vou viver na eternidade. Quando eu trago a memória, eu trago as chicotadas, o peso daquela cruz que Jesus levou sobre ele naquela noite. Os cravos que ali, como coroa, foram colocados sobre a sua cabeça. As pregadas que foram dadas em suas mãos e seus pés. Jesus no Getsemane, ele deu ali o seu último momento, talvez mais terrível que um homem pode se passar. Mas quando ele fala: Jesus, Senhor, meu Pai, se possível afasta de mim esse cálice, se possível, mas que seja feita a sua vontade. Não tem como nós sentarmos à mesa do Pai e não olharmos para trás naquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele morreu por nós. E quando Ele morreu por nós, nós morremos juntamente com Ele em nossos delitos. E assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitamos também com Ele para uma nova vida que está no Senhor. Olhar para trás, meus amados, nos ajuda a estabelecer entre nós um motivo muito comum. Estamos aqui e logo nós estaremos aonde? Na glória, nos céus. Diga para o seu irmão: logo nós estaremos nos céus. Esse é um fato do passado, a qual nos proporciona e nos liga com o futuro. Através da morte de Jesus lá atrás, Ele nos liga para a eternidade no futuro. Por isso, meu irmão, se você permanecer firme como uma videira ali, como um ramo naquela videira, se permanecer firme, o seu fruto será recompensado lá na eternidade, onde nós estaremos morando com o Senhor na eternidade. Como a Nani falou aqui, nós andaremos verdadeiramente em ruas de ouro. Não teremos apenas o ouro para dar,
mas nós andaremos em ruas de ouro, nós estaremos com o Senhor na plenitude, nós o adoraremos nas belezas da sua santidade, nós o veremos face a face. O passado nos leva para o futuro, e esse futuro passa através do corpo de Jesus, que foi moído naquela cruz, e o seu sangue derramado no Calvário, por mim e por você. Por isso ele está dizendo, traga a memória, não desista, persista, eu sou a sua esperança, eu sou ali o seu socorro bem presente na tribulação, não temas. E toda vez que você desanimar ou pensar em desistir, você tem que olhar para o passado, olhar para trás e olhar para o Calvário. Em Isaías 53 diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele fez isso por mim e por você. Por mim e por você. Ellen White, todos conhecem, a cofundadora dos Adventistas. Ela fala uma frase que é bem interessante. Diz que Cristo poderia ter descido da cruz. Ele tinha poder para isso. Mas se tivesse feito isso, jamais poderíamos ser salvos. Por amor a nós, ele se dispôs a morrer. Fale para o seu irmão, por amor a você, Jesus morreu naquela cruz. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo nele é. Seu nome é nome de Jesus. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia e agora está. Os céus te suscitaste, vi. Mais uma vez, a morte venceste. Oh! Essa é a verdade que nós temos que viver nesse dia hoje. Vazia agora está. Oh! Proclamam. Ele ressuscitou. Está. Poderoso esse nome é. De Jesus. Mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Oh, é o nome de Jesus. Aleluias. Então olhe para o passado, olhe para trás. Eu preciso olhar para o alto, onde eu vejo a plenitude do Pai, na sua bondade, amor e misericórdia, enviando lá atrás o seu único Filho para morrer naquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia, para te dar vida e vida em abundância. Você precisa começar a olhar para isso. Não apenas sentar a uma mesa, mas é mais que isso, é sentar numa questão espiritual. Eu vejo uma mesa espiritual, eu vejo um banquete espiritual, preparado pelo Pai, junto com o Filho, tendo em nós o Espírito Santo, para banquetearmos e nos alegrarmos, porque um dia Ele morreu, a morte Ele venceu, Ele ressuscitou, e um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. O terceiro olhar é eu devo olhar ao nosso redor. Ele diz, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Aqui não fala apenas de um olhar ao redor da mesa, mas também nos incentiva a
anunciar o Evangelho e compartilhar o que nós temos com os outros. Quando ele fala de olhar ao redor, de anunciar, eu preciso ser a voz que anuncia as boas novas, eu preciso ser a voz que anuncia a generosidade, eu preciso ser a voz que anuncia o Evangelho da salvação, o Evangelho da cura, o Evangelho da libertação. Eu preciso ser aquele que anuncia para os necessitados, para os perdidos, a verdadeira salvação que não está em nós, não está na política, não está naquilo que um governador faz, mas está no Senhor Jesus. O homem foi gerado por Deus, meu irmão, para ser um indivíduo relacional. Você precisa aprender a se relacionar com os outros, desde a criação. Isso está muito claro por Deus, quando Ele cria o homem, e Ele vê a necessidade do homem ali, coitado, sozinho, cria justo a mulher, mas é uma bênção a mulher. O que eu seria sem a minha esposa? O que você seria sem a sua esposa? Mas Deus fez essa mulher, né? A capacidade de ver tantas coisas, de pensar tantas coisas, né? Pastora, eu falo assim, duas coisas que ela mega, né? Cozinha muito. Eu falei para ela esse dia, amor, tem uma coisa que você faz que você cozinha muito. Muito, muito mesmo. A gente come bem em casa, graças a Deus. Quando ela resolve fazer, ela faz. Mas ela faz, né, filha? Ela faz. Mas Deus, Ele cria o homem com o propósito de se relacionar com a criação, se relacionar um com o outro. O cristianismo está baseado no relacionamento. Não tem como ter cristianismo se eu não tenho um relacionamento com o outro, com o próximo, se eu não olho apenas ele, olho apenas no sentido de vê-lo como homem, a imagem e semelhança de um Deus vivo, e ver que ele também precisa desse amor como eu recebi, precisa daquilo que eu tenho para dar a ele. Deus deu-nos o privilégio de poder pregar o Evangelho. Os anjos desejariam estar no seu lugar, fazendo o que Deus deixou o homem fazer. Pregar, anunciar. E o ato da Santa Ceia não é apenas um ato de olhar, agora eu estou reafirmando a minha aliança com Deus, obrigado. Não é um ato individualista. Por mais que a minha ceia, o meu suco e o meu pão é individual a mim, mas ali está a representação do corpo. Eu preciso não olhar apenas para Deus, olhar para Jesus no Calvário, mas eu preciso olhar aqui em volta da mesa, irmãos. O ato da mesa é muito interessante. O compartilhar da mesa é algo muito sobrenatural. Como é bom nós sentarmos à mesa e compartilharmos não apenas do alimento, mas compartilharmos da palavra, compartilharmos da presença, da experiência, daquilo que outras pessoas podem compartilhar com você. É o sentar à mesa. E às vezes o crente, ele sabe muito bem comer, mas não sabe muitas vezes compartilhar o que tem. E sentar à mesa, você não pode olhar aqui, eu vou hoje para o culto de Santa Ceia. O que importa é eu tapar a brecha. Não é isso. A ceia não fala apenas de tapar brecha, de renovar a aliança, de fazer um ato memorial. A ceia fala de, irmão, eu vou sentar com você aqui, nós vamos compartilhar. Paulo, quando ele exorta de anunciar, de sentar, de não comer do pão indignamente, não beber do suco indignamente, ele está falando exatamente, porque a igreja em Corinto não esperava os necessitados para junto cearem. Por isso que aqui a gente faz uma liturgia bem, né? Levanta o pão e todo mundo come junto. Levanta o suco, todo mundo toma o suco junto. Já pensou a gente fazer uma ceia no mês que vem? De todo mundo trazer pão, trazer suco. É bem assim. O que vocês acham? Quem gosta de fazer pão aqui? Só a Renata. O Bruno. Hein? Vamos fazer um ato profético mês que vem? Vamos trazer pão, suco de uva. O que mais a gente põe? Põe fruta. E a gente toma uma ceia, porque quando nós olhamos, a liturgia que Jesus nos ensina é essa, é bíblico. O pão e o suco, que representa o corpo e o sangue. Mas e a nossa comunhão? Porque representa também a comunhão. Então domingo que vem, primeiro domingo do mês que vem, está lançado esse desafio. Se você sabe fazer pão, Renata, traz o pão. Bruno, sabe fazer pão? Traz aquele pão italiano. Aquele pão sovado, aquele pão francês, o pão asmo, se você sabe fazer o sem fermento, traz também. Talvez ninguém coma, mas talvez faça, porque não tem gosto, mas é o verdadeiro pão. Eu preciso aprender no ato da ceia a olhar para os meus lados. Jesus disse que nós somos o sal desta terra.
Precisamos ser o sal que dá gosto, que desperta interesse nas pessoas. Vamos falar a verdade, uma comida bem temperada, né, Cris? Não desperta o interesse seu. Você come bem, macho? Uma comidinha bem temperada. Muito, na verdade? Né? Hein, Roberto? Essa barriga grande, você acha que é? Comida bem temperada. Ó, Rodrigo, misericórdia. Tem uns caras que falam que faz academia, já não vejo há uma semana a academia lá. Aí fala assim, estou engordando para depois perder. E fica nesse ciclo maldito. Vamos, Rô, para academia. Né, Bruno? Bruno me falou que a Larissa cozinha muito bem. Mas não é verdade? Aquela comida bem temperada. Meu irmão, comi uma muqueca de camarão com peixe que me despertou interesse. Eu queria que a pessoa me convidasse de novo. Então, a minha oração e intercessão é essa. Amém? Mas Jesus nos chama para ser sal desta terra, luz deste mundo. Quando eu assento à mesa, eu não vou olhar apenas para a minha refeição, mas quando eu assento à mesa, eu olho para os que estão em volta. É muito legal quando a gente sai em família, porque aí eu peço um prato e a pastora experimenta o meu, eu experimento dela, o Vitor reparte o dele comigo, a gente toma suco junto, porque é o compartilhar. Sem individualismo, sem dizer isso aqui é o meu corpo, não. O corpo é de Jesus e nós fazemos parte deste corpo. Então o olhar da ceia da sua vida precisa sempre olhar para o próximo. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga, você é um príncipe e uma princesa do Senhor. Por isso que eu disse que ceia é um ambiente profético e você está profetizando na vida de alguém. Em quarto lugar, o nosso olhar precisa sempre ser para frente. O verso 26 diz, se anunciais a morte do Senhor até que Ele, como filhos e filhas, Deus, aqui reunidos, precisamos estar desejosos em contemplar que um dia, Jesus virá nas nuvens do céu buscar a sua igreja, a sua noiva. Participar da Santa Ceia com o rosto voltado para o futuro, para frente, esperando com uma ansiedade a volta do nosso Senhor. Tem que ser o nosso olhar quando eu sentar à mesa do meu Pai. Eu preciso ter essa observação na minha vida. Nós dizemos Maranata, e Maranata vem Senhor Jesus. A palavra na sua junção, ela diz Marã, nosso Senhor, Atá, é Jesus está aqui. Ou seja, vem Senhor Jesus, o nosso amado Jesus que está aqui. Nós estamos clamando, vem Jesus, volte logo. Esperamos, aguardamos a sua volta, o cumprimento da sua promessa de uma segunda vinda, a qual Ele virá para buscar a sua igreja. E eu e você temos que estar preparados para esse ambiente. Olha, amados, nós temos que ser claros. Estamos num tempo hoje que os sinais apontam a volta de Jesus. E vou ser mais claro ainda, minha opinião. Eu creio que nós já somos a geração da volta do Messias. Está muito breve, você sente isso no mundo, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E nós temos que anunciar esse evangelho, mas nós temos que estar sempre nos preparando e olhando para o alvo, para o futuro. E o nosso futuro não é aqui nessa terra ainda, mas será primeiro na eternidade. E um dia nós voltaremos e reinaremos com o Senhor. Mas eu preciso permanecer. Então toda vez que você sentar à mesa, você lembra, meu Senhor, Ele está para voltar. Ele está para voltar. Ele está chegando. Ele voltará no seu cavalo branco montado de glória. Não temos como saber desse grande dia. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de devoção, de busca, olhando para o momento, mas está pensando no futuro, porque os meus atos aqui na frente, nesse momento, podem definir o meu futuro quanto à minha salvação. Se eu não vigiar aqui, entender isso aqui, eu vou continuar pecando, e a iniquidade vai dominar o meu coração, e eu corro um grande risco de perder a minha salvação. Por isso, meus amados, segure e agarre-se em sua salvação, como nunca em sua vida, porque Ele está para voltar. O quinto ponto, a ceia nos ensina que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. A ceia aponta para o Pai, o Criador e Autor de tudo. Aponta para trás,
Porque o que nós estamos fazendo aqui é um ato memorial por Jesus ter entregue a sua vida naquela cruz e ressuscitou. Olhamos ao nosso redor, vemos que o mundo não é só nosso, não é só eu. Existem pessoas que você pode ajudar, você pode ser um canal e compartilhar com ela aquilo que você tem. Olhamos para frente. E eu olho, esperando, volte Jesus, Maranata, Maranata. Só quero a ti. Estou errado, né? Não importam as circunstâncias, pois é, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Mas a Bíblia e a ceia também nos orienta a olhar para nós mesmos, a olhar para dentro de nós. Esse é o momento de fazer uma inspeção do nosso coração. Aqui Paulo usa provar a si mesmo. O sentido da palavra no original é provar a si mesmo. É fazer prova do seu coração. Não é apenas um exame, mas é provar aonde está o seu coração. E a própria palavra diz isso. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E quando fala de provar, o texto está se referindo ao nosso comportamento como crentes, em relação ao corpo, em relação ao mundo, em relação à palavra de Deus. Prove o seu coração, olhe para si mesmo. Fazer um exame de si é fazer um juízo, não do próximo, mas um juízo de si mesmo, de olhar a sua condição, de olhar como está o seu coração, como você está vivendo, como um cidadão do reino de Deus. Você está vivendo como um cidadão? Você está vivendo em paz, em comunhão com seus irmãos? Você está vivendo uma vida de conduta diante da palavra do Senhor? Um próprio grande filósofo diz que conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Palavra de Aristóteles, que não conheceu a Cristo, mas fala algo que é verdadeiro. A melhor forma de sermos sábios é saber os nossos limites, saber quem somos, provar o nosso coração, ou colocar o nosso coração à prova. Por isso ele diz, examine pois o homem a si mesmo. Eu não tenho juiz como juiz para interpretar você, ou para julgar você. Você tem essa condição de si mesmo, de olhar para si e ver aonde você está falhando. O que falta para você viver exatamente tudo aquilo que a palavra tem para você. Não apenas a viver os seus princípios e os seus mandamentos, mas aprender também a viver as promessas. Porque quando eu vivo princípios, quando eu vivo com sabedoria na palavra do Senhor, as promessas são coisas naturais que vão acontecendo em nossa vida. Então quando eu sento à mesa, eu preciso observar a mim mesmo. Qual é a minha condição? Qual é a condição que eu estou sentando à mesa do meu Pai? Como está o meu coração? E é interessante como nós gostamos de provar a nós mesmos. Muitas vezes nós queremos provar até mesmo o limite da nossa tentação quanto ao pecado. Nós sabemos que muitas vezes fazer aquilo vai me levar ao pecado, e se eu continuar fazendo aquilo eu vou pecar. Mas parece que a gente quer provar tanto, não o nosso coração, mas provar a tentação, que eu continuo ali até chegar no momento que eu peque. Há uma curiosidade no nosso ser que faz com que a gente queira se aproximar mais rápido do perigo, da situação de dificuldade da nossa vida. A Santa Ceia não é apenas para nós sentarmos num ato religioso, mas a ceia é um ato de olharmos como nós estamos olhando para o Pai, como nós estamos olhando para Jesus, como nós estamos olhando para o nosso irmão, para o futuro e para nós mesmos. Qual é a sua condição nessa manhã? Qual é a condição do seu coração para sentar à mesa do Pai? Como igreja, nós temos um princípio de que a ceia é para mim e para você, pecador.
A ceia não está ligado se eu faço parte de uma membresia, mas está ligado se eu faço parte do corpo do reino. A ceia não está ligado se eu falo em línguas, ou se eu sou um intérprete de línguas, ou sou usado em profecias, mas está ligado no quanto eu creio no Jesus, no Cristo ressurreto. A Santa Ceia é para mim e para você, que precisa provar a nossa condição de pecador e entender: Senhor, eu pequei, destituído estou da sua glória, mas todo aquele que confessa o seu pecado e se arrepende, esse encontra misericórdia. Deus está nos chamando para um tempo de arrependimento, de mudança na nossa mentalidade, de mudança nas nossas atitudes. Sentar à ceia não pode ser mais um ato religioso da nossa vida, não pode ser mais uma observância de um ato apenas que eu vou lá comer de um pão, tomar de um suco. Mas eu preciso levar isso para um lado espiritual. Eu preciso levar isso para um lado de memória do nosso Senhor. E saber que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu preciso estar preparado para aquilo que está para acontecer. O maior feito da humanidade, Jesus vindo buscar a sua noiva, santificada, respaldada. Eu queria que você ficasse em pé nessa manhã.